Olá pessoal, Wesley aqui. Eu moro na região de Dallas, no Texas, e aqui no canal RF na América eu compartilho a vida real de quem decidiu construir uma vida aqui na América do Norte. Uma pergunta que vem logo à nossa mente é: quanto custa imigrar legalmente? Qual é o custo total de uma transição internacional bem planejada? Porque o custo da imigração não se limita só às taxas do governo. Ele envolve processo jurídico, preparação profissional, estrutura financeira e fase de adaptação também. Hoje eu vou organizar isso de forma técnica e realista, sem exageros, sem números mágicos, mas baseado em um bom planejamento. Vamos começar pelo custo para o Canadá. O modelo de imigração canadense ele é bem estruturado, ele é baseado em critérios objetivos, principalmente o processo via o Express Entry. E os custos diretos geralmente incluem, primeiro, prova de idioma, né, para comprovar o seu nível. Geralmente é o IELTS ou o CELP. No Brasil, o IELTS está em torno de R$ 1.200 a R$ 1.600 e o CELP em torno de R$ 1.100. Mas dependerá de que região e cidade você vai fazer o teste. O segundo é o custo de avaliação de diploma, o ECA, que é o Educational Credential Assessment. Ela é uma avaliação da documentação acadêmica sua, diploma, seus históricos, referente à sua formação no Brasil, e serve para validar a sua equivalência no sistema educacional canadense. Essa verificação de equivalência é essencial para a imigração, seja ela pelo Express Entry ou processo via estudos. A World Education Service, a abreviação é WES, ou WES, é a mais utilizada. Eu usei essa e foi utilizada tanto no meu processo canadense quanto também no processo americano. Ele custa em torno de 240 a 300 dólares canadenses, ou 175 a 220 dólares americanos. Aí também, nessa etapa inicial, temos como custos taxas federais de aplicação, biometrias, exames médicos, traduções juramentadas. Somando esses elementos, o valor pode variar e, em média, está em torno de 2.000 a 4.000 dólares canadenses por adulto. Esse valor cobre a parte administrativa inicial do processo, mas não inclui ainda passagens, não inclui instalação na cidade que você escolheu imigrar e não inclui reservas financeiras para os primeiros meses. Além das taxas, exige uma comprovação de um valor de reserva. Esse valor varia conforme o tamanho da família. Ele deve ser verificado porque está sempre sendo ajustado. Para uma pessoa solteira, pode girar em torno aí de 13 a 15 mil dólares canadenses. Para casal ou família, ele aumenta proporcionalmente. Esse valor não é pago ao governo, ele só precisa estar disponível na sua conta para demonstração. E ele vai demonstrar sua capacidade de adaptação financeira na chegada ao país. É um critério de segurança econômica do sistema. Agora, nos Estados Unidos, o sistema é diferente. Ele não é baseado em pontuação e não exige necessariamente a comprovação de reserva financeira, como no Canadá. Ele é predominantemente baseado em sponsorship, ou seja, o patrocínio do visto pelo seu empregador. Em processos como EB2 ou EB3, patrocinados por empresa, muitas vezes o empregador assume parte significativa dos custos, mas isso não é regra absoluta. No meu caso, a empresa assumiu os custos com advogado de imigração e os custos iniciais ali do processo. Mas da fase de ajuste de status em diante, foi tudo por minha conta. E costuma ser a parte mais cara do processo. Eu gastei em torno de 14 mil dólares canadenses para 3 pessoas, eu e 2 crianças. Na época eu estava me divorciando e então ela não entrou no processo. Portanto, pessoal, os custos para o Green Card podem incluir as petições iniciadas pelo empregador para conseguir a certificação trabalhista,
chamado PERM, e ela é conseguida através do DOL, Department of Labor. Ele é usado para provar ao governo dos Estados Unidos que não existem trabalhadores americanos qualificados, dispostos e disponíveis também para a posição. Também que o pagamento do salário para aquela vaga é o salário prevalecente na região. Depois disso vem um ajuste de status, que no momento está em torno de $1.440 para o aplicante principal e cônjuge, e uns 950 aí para menores de 14 anos. Tem que contar também com outras taxas consulares, exames médicos também, traduções e também os custos com advogado de imigração. Dependendo da categoria e da situação, um processo completo aí pode ultrapassar facilmente a faixa de 8 mil a 15 mil dólares. E em casos como o EB2 ou o NIW ou EB5, os valores podem ser até bem maiores, especialmente no EB5, que envolve um investimento bem alto em projetos de qualificação, e esses projetos têm que ser aprovados pelo governo. Agora vamos falar do curso sobre a preparação profissional. Antes mesmo de aplicar, existe o custo de preparação. Essa é uma parte de custos relacionados mais à estratégia e também à preparação. Não que cada pessoa terá necessariamente que fazer. Isso pode envolver curso de inglês, se ainda não for fluente, certificações técnicas para aumentar suas chances, atualização profissional, caso seja necessária, adequação de currículo, avaliação de diplomas, consultorias especializadas. Esse valor também varia muito, né, de pessoas para pessoa, mas é importante entender que isso não é despesas perdidas, é investimento em posicionamento internacional. Sem preparo técnico e idioma, o processo se torna muito mais arriscado. Agora vamos analisar a fase prática da mudança. Chegar no país é apenas o início. Você precisa considerar que, para alugar um apartamento, você provavelmente precisará de um depósito de aluguel, o primeiro e o último mês de moradia, e geralmente esse é o padrão. Você vai precisar comprar o mobiliário básico ali para o seu apartamento, e também gasto com transporte, aquisição de um veículo, muito importante considerar isso também, gasto com seguro, alimentação e os serviços essenciais, como telefone, água, luz, isso são gastos normais, em qualquer lugar que você esteja. Dependendo da cidade, essa fase pode exigir uma reserva aí entre 8 mil a 20 mil dólares iniciais. E em cidades como Toronto, Vancouver, Nova York ou na Califórnia, pode ser até muito maior, são regiões mais caras. Mas existem também regiões como Texas que tendem a ser bem mais acessíveis em comparação com estados da costa oeste ou nordeste dos Estados Unidos. Agora vamos tratar de um aspecto que não é jurídico, mas também tem que ser pensado, que é a transição profissional. A transição profissional ela pode gerar impactos temporários, como redução inicial de salário, mudança de cargo ou nível, período de adaptação cultural, reconstrução de networking. É comum que o primeiro emprego não reflita imediatamente o mesmo nível que você tinha no Brasil. Isso não significa retrocesso, significa fase de ajuste. E se você teve um bom planejamento financeiro, isso reduz a pressão durante essa fase. Agora, o valor recomendado. É claro que não existe um número universal para a reserva ideal financeira recomendada, mas o que existe aqui é prudência. E de forma geral, eu diria que para solteiro pode ser uma reserva para 4 a 6 meses de custo de vida. Agora, já para um casal, 6 meses de reserva de custo de vida seria bem mais prudente. E se a família for com filhos, eu diria que 6 a 9 meses de reserva. Quanto maior a reserva, obviamente, menos a chance de tomar decisões precipitadas e passar perrengues também, né? Imigração mal planejada financeiramente gera muita ansiedade, mas a imigração planejada ela vai gerar uma estabilidade
e também muita satisfação, né, de modo geral. O erro mais comum é subestimar o custo total da transição. Muitas pessoas calculam apenas taxa de visto, passagem e um pouco de dinheiro ali para começar, mas ignoram gastos relacionados ao preparo, como instalação no novo local, reserva para alguns meses iniciais, a fase de adaptação. Imigração estratégica exige uma visão de médio prazo. Imigrar legalmente é possível, mas exige estrutura jurídica, estrutura profissional e estrutura financeira também. Se você está construindo esse plano, organize-se, trabalhe no seu inglês, experiência, área com demanda que você planeja atuar e também a reserva adequada. Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo mais detalhes sobre Estados Unidos ou Canadá, de maneira mais fácil para brasileiros. É possível imigrar legalmente sem faculdade? Eu vou trazer esses e outros assuntos relevantes a viver no Canadá ou nos Estados Unidos e baseado na minha vivência nos dois países. E se esse conteúdo é de seu interesse, se inscreva aqui no canal. Aqui eu foco em planejamento técnico e pé no chão, para que você tenha sucesso caso também um dia queira morar no Canadá ou nos Estados Unidos. Abraço e te vejo no próximo vídeo.